Olá, minha gente, mais um dia do projeto Me Faz Entender. Vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Ok, gente? Vamos entrando. Oi, Carla, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos aguardar. Eu entrei um pouquinho antes. Oi, Eunice, seja bem-vinda também. Gé, Menê, bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Boa noite, Carla. Eu que agradeço por estar aqui prestigiando, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, principalmente nessa pandemia, né? Nessa quarentena que muita gente está trabalhando de home office. Esse tema é muito atual. Oi, Pauli. Que a gente vai falar sobre as reflexões sobre as relações de trabalho e o sofrimento psíquico, né? É um assunto muito atual e muito importante. E eu vou convidar, né? Eu vou conversar. Oi, Késia. Eu falo Alessandra, mas eu lembro de você como Késia. Saudade. E Ale? Oi. Psicólogo Diogo já entrou, Diogo Chaves, gente, competentíssimo, formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Ele é pós-graduando em Gestão Estratégica de Pessoas pela PUC Minas, né? E pós-graduando em Psicoterapia Humanista, Fenomenológico Existencial pelo UniBH. Competentíssimo, é um querido. Conversei com ele, assim, ele vai falar assim de forma muito séria, ao mesmo tempo leve, e assim, um tema tão importante, né? E tão atual. Deixa eu chamá-lo, já vou chamar, porque eu acho que já deu a hora, já tá certinho, 8h30. Agora eu vou chamá-lo. Tô muito feliz, gente, de estar aqui hoje para falar sobre esse assunto. Olá, Diogo! Olá, Tamires! Tudo bem? Tudo jóia? E com você? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora. Ah, então tá bom. Um prazer muito grande estar aqui com você, viu? Prazer Muito é todo meu. obrigado. Obrigado pelo convite, né? Me senti muito honrado. Você tá conseguindo Obrigado. me ouvir direito? No começo deu uma travada, eu não sei se foi o meu, se foi o seu, Agora mas tá dando agora pra... tá tudo ok. Ai, que ótimo. Tô vendo os comentários aqui. Minha namorada linda, maravilhosa já tá aqui, ó. Jéssica, um beijo. Um beijo. Camila. É Jéssica? Isso. Jéssica. Seu namorado é uma pessoa muito bacana. Nossa, eu gostei demais das nossas conversas, a forma como você esclareceu algumas coisas. E eu tenho certeza que esse papo vai ser muito leve e, ao mesmo tempo, muito informativo, né, para as pessoas que são leigas, para as que não são também.
né? Sim. E aí eu vou começar, como sempre, apresentando o meu projeto para a gente acelerar, para dar tempo das perguntas, tá? Aí eu vou Tá me bom. apresentar, aí logo em seguida eu te passo a palavra, tá? Tá ok. Então, como nem todo mundo que está aqui me conhece, meu nome é Tamires Martins, eu faço parte eu sou criadora do projeto Me Faz Entender, que é um projeto que é bem diversificado. O meu intuito aqui, eu trago conhecimento, eu trago entretenimento, eu trago leveza para esses tempos tão caóticos, né, de pandemia, que as pessoas têm que ficar em casa. Então, assim, aqui vocês irão ver médicos falando a respeito eu já trouxe ginecologista, falando a respeito de gestação, dermatologista falando a respeito de como cuidar da pele, trouxe uma amiga cega para dar uma lição de moral de como ela é feliz e como ela, né, sabe lidar com mesmo devido às dificuldades. Eu trarei entretenimento, ex-BBB, porque eu sou fã, eu trarei, que é bem diversificado. E o que eu, assim, não é porque eu estou conversando com o Diogo Chaves, mas eu tenho um negócio assim que eu adoro conversar sempre com psicólogos, porque assim, nada melhor, né, do que aquele profissional que entende, né, do fundo do ser humano mesmo, e se o projeto me faz entender, as pessoas entendem e eu também saio entendendo muito. Então, para o meu, não só como profissional, para o meu pessoal, eu sempre, quando eu converso com algum psicólogo, eu cresço muito. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui. Seja bem-vindo. Eu sou pedagoga, eu trabalho no município de Belo Horizonte. Eu tenho pós-graduação em educação infantil, alfabetização e letramento e ludopedagogia. Agora eu passo a palavra para o Diogo Chaves, psicólogo. Pode falar. Isso aí. Então tá bom, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa conversa, né? Eu tinha falado com a Tamires que nós estamos vivendo uma época de muitas informações, né? Estamos vivendo uma época que está tudo muito disponível. Na internet você acha tudo, né? Tudo que eu vou dizer para você aqui, tudo que nós vamos conversar, tudo aquilo que nós vamos trocar aqui, tem na internet, tem nos livros, tem na literatura. Mas a minha proposta aqui hoje, né, para a gente conversar um pouquinho desse mundo do trabalho, dessa realidade do trabalho, da forma como as pessoas lidam com o trabalho, é um processo experiencial, né? Eu quero convidar para que vocês, para que todos nós, não simplesmente colhamos informações aqui, mas que você faça uma viagem agora, que você faça um caminho lá para o seu ambiente de trabalho, né? O Roger já dizia sobre o aprendizado que faz sentido, né? O aprendizado que você adquire, que você atribui significado para ele, né? Ou seja, então vamos aprender através da nossa realidade, né? Vamos fazer uma leitura agora a partir do contexto que nós vivemos, a partir do contexto de trabalho que nós estamos inseridos. E eu não estou aqui só falando para o profissional que trabalha dentro do escritório, né, Tamires? Não estou falando daquele que trabalha ali no ar-condicionado e que também tem seu sofrimento, que também tem suas lutas diárias, né? Estou dizendo aqui também para o autônomo, estou dizendo aqui também para o motoboy, para o motofrete entregador que vai lá na sua casa entregar um hambúrguer, né? Eu estou dizendo para esse que sofre às vezes porque não é reconhecido, porque tem a precarização do seu trabalho, que não tem o reconhecimento do seu trabalho, né? Então nós vamos dizer aqui sobre vida, vamos dizer aqui sobre aquilo que a gente tem vivido no nosso dia a dia, né? Então eu quero te convidar a pensar nesse contexto. Em qual contexto você está inserido, quais os sentimentos que tem gerado, né? Esse contexto tem gerado qual sentimento em você, quais emoções em você e que tem levado a você a ter certos tipos de comportamento, né? Nós vamos pensar aqui sempre num iceberg. O topo desse iceberg ele é o comportamento. Abaixo, né, ele é o sentimento e emoção e abaixo ele é o contexto. Nós vamos começar então a entender que contexto que a gente está inserido. Porque o tema já fala que são reflexões, né? Então são reflexões a partir daquilo que a gente vive. Não são informações, são reflexões. Então a gente precisa pensar em que
como, aonde estamos vivendo. Então esse é o convite que eu quero fazer, né? Para a gente trocar aqui mesmo sobre esses ambientes de trabalho, sobre como nós lidamos com a alegria do trabalho, com o sofrimento do trabalho, que o trabalho é psicodinâmico, né? Então é isso. Vamos caminhar junto nessa vertente da experiência, da vivência, daquilo que você vive, daquilo que é a sua realidade. E eu vou trazer um pouquinho da minha realidade com um pouquinho de leitura teórica para a gente entender, né? Para que você possa refletir o que é isso, o que está acontecendo. Porque tem gente que está sofrendo e não tem noção do tanto que ela está adoecendo dentro das suas empresas, dentro dos seus trabalhos, dentro da sua casa. Então vamos refletir sobre isso hoje. Sim. Eu vou partir para as perguntas para a gente não perder tanto tempo, tá? Tá bom. Gente, que carinho, tanta gente mandando mensagem aqui, mas não dá para interromper, não dá para responder, mas assim, meu carinho está Tô aqui. vendo o Igor aqui, a Camila. Sejam todos Posso dizer que eu tenho. bem-vindos, gente. Obrigada, viu? A primeira pergunta é meio óbvia, porque é de acordo com o tema mesmo. O que é sofrimento psíquico? Tá. No nosso cotidiano, né, existe uma patologização de tudo, né? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso separar aqui, né, o que é um transtorno mental e o que é, em simples palavras, e o que é um sofrimento psíquico. A gente pode dizer que o transtorno mental, né, uma urgência em saúde mental, ela tem alguns marcadores, né, e ela tem um conjunto de sintomas que permite fechar um diagnóstico, né? Então, alteração extremas de humor, né? Vamos supor, então, vou trazer um outro contexto prático do nosso dia a dia. Vamos supor que você vai ao médico, né, e você chega lá com dor de cabeça, febre, falta de ar, enfim. Em tempos atuais, nós vamos dizer que é Covid, né? Mas normalmente nós poderíamos dizer que seria uma gripe. Ou seja, existe um marcador, existe estudos, já existe dentro dos manuais, né? Algo que marca, algo que o conjunto diz o que é. E o que eu estou dizendo aqui hoje em relação ao sofrimento psíquico no ambiente de trabalho? É o sofrimento imediato que causa sofrimento no contexto do trabalho. Então eu estou dizendo do sujeito, a partir do sujeito que sofre. Eu estou dizendo a partir do sujeito que vive uma situação que causa sofrimento. Tá? Eu não estou dizendo a partir de um diagnóstico. Eu não estou dizendo a partir de um marcador. Tá? Estou dizendo a partir da experiência dessa pessoa no ambiente de trabalho. Vou contar um exemplo. Eu vou sempre usar exemplo aqui para a gente simplificar e para ficar mais prático, né? Então vamos supor que você está lá dentro do seu ambiente de trabalho e o seu diretor começa a gritar com você em prol de um resultado, né? Ele começa a fazer um abuso ali do poder. E ele grita com você, ele te expõe, você fica com muita raiva, você fica com muita frustração. Já aconteceu até de um líder, né, colega de outras empresas que eu conheço, que sempre quando isso acontece, ele começa a ter ele engasga, ele começa a ter uma crise de tosse, e essa crise de tosse fica por semanas. Ou seja, qual que é a emergência, qual que é a urgência psicológica dele nesse momento? Né? Ele está sofrendo porque ele está com raiva. Por quê? Porque o líder dele humilhou, porque o líder dele expôs. Então existe uma diferença, né? Então o meu olhar aqui agora é a partir do sujeito, é a partir do indivíduo que sofre com a sua relação. Né? Então é essa a diferença. Então o que é esse sofrimento psíquico no ambiente do trabalho? É o que você sente, é o que você sofre a partir dessa relação. Né? Seja raiva, seja frustração, chateação, tristeza, dentro da sua casa, dentro do seu emprego, enfim. Né? Então é esse que é o sofrimento que nós vamos dizer aqui agora, que a gente vai começar a falar. A gente vai começar a perceber. Ok?
E isso é algo muito importante a gente pensar, né? Porque no ambiente de trabalho acontece todas as variáveis, né? A gente fica estressado, a gente fica chateado, ficamos nervosos, ficamos irados, de vez em quando queremos dar um cocão na cabeça do coleguinha, mas são situações do cotidiano que causam sofrimento. E eu não estou dizendo aqui de uma patologia, eu não estou dizendo aqui de um transtorno, que existem outros marcadores, né? O meu ponto de referência aqui é o sujeito, é o indivíduo que sofre. Entendi. Quais as principais causas que podem levar um trabalhador, devido ao seu ambiente de trabalho, a ter um sofrimento psíquico? O trabalho, eu posso dizer que ele é psicodinâmico, né? O De Jure já falou isso, né? O De Jure ele era um psicanalista e ele começou a tentar compreender a forma como o sujeito lida com o trabalho, né? Diogo, a empresa é 100% responsável pelo adoecimento de um profissional? Né? Eu vou dizer que não. Existem muitos fatores. Existem os fatores da própria pessoa e existem os fatores da organização e existem os dois fatores juntos, né, que causam esse sofrimento. Vamos partir do pressuposto de que existe o trabalho prescrito e o trabalho real. Né? O que é o trabalho prescrito? O trabalho prescrito, a Paula está dizendo alguma coisa aqui, daqui a pouco a gente volta. Então, o caso de assédio moral poderia ser um exemplo de causa de sofrimento psíquico. O assédio moral, é Paula, eu acho o nome dela, né? Paulinha aqui. Ele é um sofrimento psíquico para ambas as partes, ao meu ver, né? Ele é um sofrimento psíquico para quem recebe, né? Porque passar por uma humilhação, passar por esse momento de raiva, ele começa a questionar, né, a sua autonomia, ele começa a questionar a sua realização frente à expectativa de outra pessoa. E eu também posso dizer que esse que causa o assédio moral também está adoecido. Ele está adoecido aonde? Na sua cultura. Ele está adoecido aonde? Na sua forma de enxergar, na sua forma de tratar as pessoas. Então eu também posso dizer que ambos os lados estão adoecidos. Até a falta de autoestima, né? A pessoa, ela se sente inferiorizada e aí a forma dela se defender é agredindo. E ela Pode ser. Né, pode estar doente, né? Pode estar tendo um sofrimento psíquico mesmo. Sim, sim. Né? Então eu não posso dizer que só quem recebe o assédio moral está sofrendo psiquicamente, né? Eu também posso dizer, dentro da minha experiência profissional, que aquele que também comete o assédio também passa por um processo de adoecimento. Tá? Mas sim, esse é um bom exemplo, né? A pessoa que sofre um assédio moral na empresa... Eu tinha enxergado por esse ângulo. A gente tem uma visão muito rápida das coisas, né? A gente pensa assim, nossa, olha que absurdo, ofendeu, ou né, abuso de poder, mas a gente não olha o outro lado, né? Engraçado, é verdade. Sim. E claro que aqui eu não estou colocando culpa em ninguém, tirando culpa de ninguém, né? Eu acho que está todo mundo dentro dessa relação sofrendo junto. Uns usam do poder que elas têm, né? Outros, infelizmente, não têm. Se você for olhar a nossa relação com a história, né? E toda cultura, ela advém de uma história. No Brasil, principalmente, né? Grande parte do nosso repertório, grande parte da nossa forma de lidar com o trabalho, ela vem do trabalho escravo, né? Daquele que manda e o outro obedece. E manda no grito, manda na chibata, né? Essa é uma cultura muito forte ainda, né? A escravidão ela acabou em 1888, ou seja, são 300 e poucos anos de história. O Brasil tem 520 anos, então mais de 74% do tempo da história que o Brasil existe, ele foi de um contexto de escravidão. Então a nossa cultura ainda é essa, né? Claro, estamos passando por várias transformações, mas a nossa cultura ainda é daquele que manda, é daquele que alguém manda e o outro obedece, que tira a autonomia de alguém. Alguém está sempre tomando a autonomia de alguém. Né? E o que isso causa na pessoa? Então, vivemos ainda essa cultura. Né? Ela está sendo disseminada? Está sendo disseminada, mas a gente ainda tem
uma trajetória gigantesca pela frente. Mas que bom que a gente está caminhando, né, Tamires? Mas essa é a realidade. Né? Temos um histórico aí de um país que viveu escravidão durante muitos anos. 74% da sua história é no contexto de escravidão. Ou seja, é muito maior do que a gente tem de outras formas de trabalho. Mas como eu estava dizendo sobre o ambiente, né, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Paulo, sobre esse ambiente organizacional, esse ambiente do trabalho que pode causar um sofrimento psíquico na pessoa, né? Então eu estava dizendo que existe o trabalho prescrito e o trabalho real. O prescrito é aquilo que está lá na sua descrição de função, o prescrito é aquilo que está lá anotado que você tem que fazer, entra no sistema aqui, sai do sistema ali, faz. E o real são os percalços que acontecem fora do prescrito, né? São os erros que podem acontecer, são os fracassos, os imprevistos, os erros que podem acontecer. Então, Diogo, você... Desculpa, não, pode continuar. Deixa eu só concluir essa linha, porque aí a gente passa. Então, quando acontecem esses erros, né, cada um de nós vamos agir de uma forma para solucionar esse erro. Então eu posso dizer, por exemplo, que nós precisamos ter criatividade para sair do prescrito, viver o real, né, e reagir a esse imprevisto aí. Se eu estou numa empresa rígida, que a sua cultura é rígida, eu não consigo me movimentar para buscar novas formas criativas para resolver o problema. E depois me sentir melhor com isso. Ou seja, eu me sinto fracassado, eu percebo que não sou capaz, isso enfraquece inclusive a identidade da pessoa, porque rouba a autonomia dela. Rouba o espaço dela exercer a sua autonomia, a sua criatividade. Então, ambientes muito rígidos, eles conseguem roubar isso das pessoas. E acaba que esse comportamento ele retorna para a própria empresa, porque se eu tive um problema, eu pude usar minha criatividade, eu resolvi, o meu senso de realização, meu sentimento de realização é gigantesco. Em contrapartida, empresas mais flexíveis, que dão um espaço para desenvolver pessoas, ela gera pessoas ali que pode usar a criatividade, né? Que não está tão amarrada, que não está roubada da sua autonomia. Então, ambientes com alto índice de estresse, né? Ambientes com cobranças e exigências altíssimas, o suporte dos colegas, comunicação, o grau de autonomia e principalmente a conciliação, né, entre a vida pessoal e trabalho. Então, empresas mais rígidas, que roubam a sua autonomia do profissional, que não permita com que ele use a criatividade para resolver problemas, têm fortes tendências a ter profissionais adoecidos. Então, sim, a organização do trabalho, ela pode sim influenciar no sofrimento psíquico das pessoas, né? Ela influencia. Eu trouxe aqui um pouquinho da psicodinâmica. Que a Pauli falou, ela está ligada até em uma das coisas que você citou, né? Do assédio moral. E o que a gente pode fazer para essas relações de trabalho mais complicadas não afetarem tanto o nosso emocional? Se tornar conscientes delas. Né? Eu costumo dizer que tem muito, sem julgamento, né? sem fazer atribuir valor aqui, mas eu não consigo, eu não tenho o direito, né, de trazer uma fórmula específica para como cada um lida com as suas relações, né? Eu acredito que a transparência e que a autonomia da sua história, ela faz com que você se posicione de forma diferente diante de um gestor que comete um assédio moral com você, né? Então, por exemplo, o que te faz permitir que um gestor cometa um assédio moral com você? O que te faz permitir que um gestor te exponha na frente de todo um grupo? Né? Por que não me posiciono? Claro, né, que existem várias situações hoje, situações financeiras, pais de família, gente que precisa sustentar a sua casa, né? Mas eu não posso dizer para você assim,
Tamires, dê 3 pulinhos, role na cama, saia correndo, que você vai aprender a lidar com o seu chefe chato. Você vai aprender a lidar com o seu chefe porteira. Não pode dizer isso, né? Porque isso é subjetivo de cada um, depende da urgência psicológica de cada um. Mas uma coisa que eu sempre digo a congruência, o alinhamento entre aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu estou comunicando é muito importante. Né? Construir um ambiente de transparência e sinceridade. E eu entender quais são as permissões ou aquilo que eu permito com que façam comigo. Quando eu estou dizendo no caso de assédio, eu estou dizendo de um nível igual assédio dentro de casa, né? Enfim, estou dizendo de um nível que tem hora que tem que dar um basta. Não tem como florear muito. Uhum. O que seria a síndrome de Burnout? É Burnout mesmo, né? Burnout, isso. E como podemos nos prevenir para não contraí-lo? Então, a síndrome de Burnout, ela é uma Como ela que é uma é? síndrome... É Burnout. Eu tô falando português. Burnout. Tem gente que fala um pouco mais chique, né? Os que dominam melhor o inglês falam de um jeito mais chique, né? Eu tô falando Burnout. E ele é um sintoma de esgotamento, né? Um esgotamento frente ao estresse profissional. Eu costumo dizer que ele é um desequilíbrio, né, entre os fatores que aumentam a nossa pressão emocional e os fatores que nos ajudam, que aliviam essa pressão emocional. Ou seja, nós estamos expostos o tempo inteiro a fatores que sugam a nossa energia e nem sempre compensamos com fatores que nos dão energia, né? E eu vou dividir, então, para te explicar um pouco melhor, o burnout em três etapas, assim, né? De uma forma mais simples. No primeiro momento, a pessoa, o profissional, né, ela é exposta a um estresse que faz o aumento da produtividade, né? Então, ela reage ao ambiente. Ela reage ao ambiente para entregar o resultado que a empresa está pedindo, ela reage ao ambiente para atingir os objetivos organizacionais. Uhum. E ela começa ali a receber pressão, vai recebendo pressão e ela vai respondendo, e isso começa a se tornar um excesso. Então, quando esse estresse ele dura muito tempo, né, ele começa a ter uma duração muito intensa, sem fatores de relaxamento, sem fatores que nos dão energia, sem fatores que abaixam essa pressão, começamos a sentir uma série de consequências no nosso corpo, né? Fadiga e etc. Então, o primeiro momento a pessoa ela tem uma hiperprodução, ela começa a produzir muito e ela sente necessidade dessa produção, ela sente necessidade de entregar esse resultado, ela começa a responder a esse ambiente. Só que aí ela começa, vou dizer o linguajar popular, né? Ela começa a receber muita pressão desse ambiente. E quando isso se torna muito longo, quando a pessoa é inserida nesse contexto durante muito tempo, ela começa a baixar a sua produtividade. Por quê? Porque é como se eu ligasse um secador 110 no 220. Daqui a pouco ele vai explodir, né? Você vai usar toda a potência dele, ele não vai dar conta. Aí no terceiro momento, aí nesse meio de caminho, o que acontece? A pessoa começa a trabalhar mais do que ela trabalhava antes, o trabalho começa a tomar 80%, 90% do tempo da vida dela, ela começa a ter um estreitamento de repertório social, então essa pessoa começa a se ligar tanto ao emprego, tanto ao trabalho, para responder essa pressão, que ela já não sai mais com a família, que ela já não sai mais para ver o sol, que ela já não sai mais com os colegas, ela não tem mais esse ambiente, ela tem um estreitamento desse repertório. Aí começa o seu desgaste, né? Aí, no terceiro momento, quando não há esse equilíbrio entre fatores que dão energia e fatores que sugam energia, a pessoa começa a ter um declínio, né? Ela começa a ter uma irritabilidade, começa a tratar as pessoas de forma mais hostil, começa a se irritar com qualquer coisa, ou seja, ela começa a perder essa energia. Aí gera um monte de coisa ao mesmo tempo, porque aí gera frustração. Poxa, como é que eu, que sempre entreguei resultado, estou lá no auge da minha vida, agora não consigo entregar resultado mais? Então começa a acontecer aí o esgotamento,
né? O esgotamento dessa pessoa. Né? Existem, a gente pode até falar aqui, né, caso a gente tenha tempo, que começa a ter, existem 10 estágios em que a pessoa passa quando ela está exposta a esse período de estresse, né? Então, a dedicação intensificada ao trabalho, descaso às necessidades pessoais, ela começa a ter aversão a conflitos, começa a procrastinar as coisas, porque ela está cansada, né? Porque o corpo está começando a reagir. É o secador 110 pifando que está ligado no 220. Existem mudanças evidentes no comportamento, enfim. Essa Né? Então, questão são da pessoas... tecnologia também, né, contribuiu muito. Sim, O com uso da certeza. tecnologia acaba destruindo as barreiras, às vezes, entre o trabalho e a vida pessoal, né? O E eu que vou dizer que isso... torna o trabalhador constantemente conectado ao trabalho. Eu não posso dizer para você que isso acontece só em tempo de pandemia. Porque, normalmente, pessoas que adquiriram, Não, né, mas que é isso tiveram mesmo. a Pessoas que estão síndrome... trabalhando o tempo todo no notebook. Eu vejo até assim, dentro de casa mesmo, meu esposo, ele está no notebook até mais tarde, na planilha, resolvendo problemas da empresa, super tarde, traz para casa mesmo o trabalho, isso causa um estresse assim. E eu não vou dizer que todo mundo vai ter a síndrome de burnout, né? Isso envolve fatores psicológicos, isso envolve traços psicológicos, mas a gente tem que entender como que o seu marido lida com isso. Porque normalmente as pessoas que têm a síndrome de burnout, ela tem um excesso e uma baixa autoestima. Então esse excesso é que eu tenho que entregar, eu tenho que entregar, eu tenho que dar tudo de mim, eu fico o dia inteiro e eu começo a me envolver, o trabalho toma a minha vida. E eu já não tenho mais nenhum fator compensatório desse estresse. Eu não tenho nenhum fator que me dá energia. Aí sim vai pifar. Daqui a pouco vai começar a dar sinais. Então, eu não posso dizer, por exemplo, do seu esposo, porque pode ser que ele tenha outros fatores na vida dele que compensem esse estresse. Tem os seus momentos de pausa, tem as suas viagens, tem a sua relação social, e que o trabalho não está localizado em 80, 90% da vida dele que toma ele das suas relações. Mas eu estou dizendo de profissionais que o trabalho tornou uma outra conotação na vida dela. O trabalho tomou, vou dizer assim, e ela se entregou a esse excesso. Podemos dizer assim, nesse quesito. E para mudar isso é necessário mudar os hábitos de vida. A pessoa, tanto para prevenir quanto pós. É necessário mudar os hábitos de vida. Claro, como psicólogo, vou dizer, psicoterapia. A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender nosso funcionamento, a gente precisa conhecer nossa história e por aí vai. Então, vou colocar aqui como psicólogo, primeiro ponto, psicoterapia. E ressignificar a forma como a pessoa se vê. Como que ela se vê? Como que ela se coloca no mundo do trabalho? Por que ela se doa tanto a ponto de estreitar os repertórios sociais dela? Por quê? Colocar limite de disciplina. Aí chega um ponto que tem que colocar limite de disciplina. Olha, eu vou trabalhar de 8 às 18, eu vou trabalhar de 5 e tal. Principalmente dentro do home office, que é muito difícil colocar disciplina, Porque você recebe pressão de tudo quanto é lado. É pressão do esposo, é pressão do filho, é pressão do cara da CEMIG que bate lá na porta, você tem que ir lá abrir para ele fazer a leitura. É pressão da empresa, que acha que você está conectado o tempo inteiro por conta dela. Aprender novas ferramentas, para executar o trabalho, porque muitas vezes as pessoas não estão acostumadas, Muitas vezes mesmo, a maioria das pessoas. E é muito difícil a gente falar alguma coisa mais palpável do tempo de pandemia, porque é tudo muito novo para todo mundo, E eu entendo que está todo mundo aí se adaptando, está todo mundo se equilibrando, Como se fosse um malabarista ali com os pratos na mão ali tentando se equilibrar o tempo inteiro, Tá todo mundo ali tentando achar uma nova forma. Então, claro que nesse caso vai ter um problema, Claro que nesse caso vai ter um desafio, Eu não posso dizer que ele é exclusivo desse período, mas é um momento de adaptação mesmo, Então, como eu estava dizendo, como prevenir? Então, colocar limite de disciplina,
né? Isso tem que ser muito consciente, né? Eu trabalho até tal horas, é, porque senão pode acontecer sim um adoecimento, né? Principalmente dentro de casa. Buscar outros prazeres, né? E estreitamento de repertório, ou seja, é, se você tem um prazer só no trabalho, aí nós temos um outro desafio, né? Nós temos que começar a buscar outros prazeres para ter exposição a fatores compensatórios contra esse estresse, né, que te dá energia. Então você tem que abrir esse repertório social aí. Cuidar da saúde, né, alimentação, atividade física, tomar sol, sair, passear, brincar com o cachorro, com o papagaio, com o gato, né, enfim, viver uma vida fora do ambiente de trabalho, mas cuidar do biológico também, né, cuidar do corpo, atividade física para quem gosta, ler para quem gosta, né, ninguém é obrigado a fazer atividade física, né, para quem gosta, a não ser que eles tenham alguma necessidade. Eu acho que o principal, né, que é ressignificar a função do trabalho na vida dela. Qual função o trabalho tem na sua vida? Qual função o trabalho, qual tempo, qual lugar o trabalho ocupa na sua vida? Aí a gente tem que parar para ressignificar isso. Porque senão você vai ser roubado de você por conta do trabalho e Tem que haverá trabalhar sim o para esgotamento. sobreviver, né? E não viver para trabalhar, né? Quem serve quem aí? É, Né? verdade. Então, esse mundo do trabalho, a gente tem que ter muita clareza de sentido, de propósito, e qual lugar que o trabalho ocupa na sua vida. Então, acho que eu dei uma resumida, né? Que se a gente for entrar em detalhes, vai ficar aqui até 5 horas da manhã. Mas seria um prazer ficar também. Não, e para a gente também ser um prazer. Nossa, que rico mesmo. Tudo que você falou, muito bacana. A autonomia, a liberdade, o reconhecimento são as grandes fontes de prazer no trabalho que permitem a descarga psíquica e protege a pessoa. Plano de carreira, participação nos resultados, engajamento da equipe podem fazer com que um trabalhador melhore seu estado emocional? Pode. Vou dizer que pode. Mas vou dizer que não é tudo. Por quê? Não é regra, Existem. né? Mas pode Não é ser. regra, porque eu tenho dois marcadores aí. Eu tenho o marcador do que a empresa oferece e eu tenho o marcador do que faz sentido para você enquanto pessoa. Uhum. Vou dar uma situação. Vamos supor que a gente sempre pensa no adoecimento pelo lado ruim, né? Ah, o chefe que grita, a empresa que não tem, carga horária de trabalho. Mas vamos supor de um chefe, de um funcionário que é promovido a um cargo de chefia, a um cargo de liderança. E ele assume esse cargo e ele adoece. Porque o seu repertório existencial, o seu repertório de competências, enfim, não deu conta disso nesse momento. Mas isso partiu de um ponto positivo. Ele recebeu uma promoção. E eu posso falar também do salário emocional que as pessoas pagam, que nós pagamos. Existem, por exemplo, isso já aconteceu em várias situações, das empresas que eu passei, de gente que ganha super bem, né? De gente que tem aí plano de saúde dos melhores, premiação das melhores, um salário invejável, mas não tem qualidade de vida. Mas não tem, por exemplo, conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. Existem pessoas que ganham super bem, mas ficam uma semana sem ver o filho. Ficam uma semana sem dormir em casa. E isso é algo importante para a pessoa. Né? Há pouco tempo atrás eu estava conversando com um colega de trabalho e ele estava falando, mas se porventura a minha filha adoecer, eu vou ir lá cuidar dela rapidinho e vou voltar para o trabalho, porque deu tempo de voltar para o trabalho. E eu perguntei para ela, e qual que é o salário que você está pagando para fazer isso? Né? E ela falou, muito alto. Eu não estou vendo minha filha crescer. Então, qual que é o salário emocional que temos E o tempo investido, passa e não dá para voltar, né? que a gente está pagando para manter os benefícios? É por isso que eu digo para você que não existe uma regra. Né? É por isso que eu digo para você, beleza,
para algumas pessoas, a carreira, a participação nos resultados, a parte financeira é muito importante. Faz sentido, né? A pessoa se realiza em ganhar dinheiro. Ótimo. Mas tem gente que se realiza estando com a família. É. E se ela ganha muito dinheiro e não está com a família, ela está pagando um salário emocional. Ou seja, precisamos refletir sobre o que faz sentido para nós, sobre qual salário temos pago. Então, sim, né? Tudo isso que você me disse pode melhorar o estado emocional do profissional? Pode. Mas se eu não tiver o controle dos outros marcadores ali, das outras situações, pode ser que eu esteja pagando um salário emocional muito alto para manter tudo isso aí. Ou seja, eu parto novamente do que é sofrimento para você, o que é sofrimento psíquico para você, o que é uma urgência psicológica para você no contexto do trabalho, e não aquilo que eu acho que todo mundo sofre. Porque a empresa tem essa mania, né? Pode falar, desculpa. Não, pode continuar, pode concluir. É porque a empresa tem, as empresas normalmente, né, têm uma cultura de saber o que é melhor para o funcionário. Eu acho que é melhor para o funcionário, mas em momento nenhum, ou em alguns locais, eu considero o que é importante a partir do funcionário. O que é um valor para o funcionário, né? O que é um salário para o funcionário, qualidade de vida, flexibilidade de horário, enfim. Né? Então, é bom a gente ter esses marcadores aí. É complicado. Porque aí O que você ia falar que eu te interrompi? Não, eu ia aproveitar o gancho, porque a gente falou do adoecimento do líder, né? Da pessoa que foi promovida. Em contrapartida, e quais seriam, como que a liderança pode contribuir para o adoecimento ou para a manutenção do sofrimento mental dos demais trabalhadores? A clínica do trabalho fala muito sobre isso, né? Eu acho que cada setor da empresa, cada local da empresa tem um tipo de sofrimento diferente. Mas enquanto se trata de liderança, eu particularmente acredito que um líder ele pode extrair o melhor e o pior das pessoas. Um líder ele pode aprisionar, um líder ele pode amordaçar, um líder ele pode tirar a autonomia de uma pessoa, e ao mesmo tempo um líder pode fazer essa pessoa se desenvolver, ele pode criar um ambiente favorável para que essa pessoa exista ali, para que essa pessoa seja considerada. E claro que quando isso acontece, existem resultados. E tudo que eu estou dizendo aqui, Tamires, eu não estou falando isso aqui no âmbito só das flores, não, né? Eu estou dizendo que quando acontecem esses ambientes favoráveis, a empresa tem lucro, tem lucratividade, né? Eu estou dizendo que o índice de adoecimento é menor. Mas um líder que oferece um ambiente favorável para o seu funcionário, com transparência, com lealdade, que permita com que ele erre, que permita com que ele se expresse, que permita com que ele use a criatividade, né? Que haja confiança, realmente ajuda sim na manutenção da saúde mental e no desenvolvimento desse indivíduo enquanto pessoa. Eu acredito que, enquanto eu estou aqui conversando com você, existe uma responsabilidade, tanto minha quanto sua. Né? Existe uma responsabilidade aqui, por exemplo, feedback. Né? Vamos supor um líder que dá feedback. Esse líder que dá um bom feedback, né? Ele está dizendo que ele se importa com o crescimento pessoal e profissional dessa pessoa. E o líder que não dá feedback, cobra, deixa a pessoa perdida, ele não está nem aí. Ele não está considerando a presença dessa pessoa. Pessoa, não mais um número enquanto funcionário. Então, eu espero que todo mundo esteja se conectando aí com seus líderes, se conectando com os ambientes de trabalho, porque essas reflexões que fazem sentido, né? Então, o líder ele tem esse poder sim. Por que ele tem esse poder? Não é porque ele é líder, é por conta da relação. Né? Relações que favorecem esse desenvolvimento, esse ambiente favorável, ele faz com que as pessoas realmente trabalhem de forma mais saudável. Aí a gente tem vários estudos falando sobre isso, né? Risco psicossocial, clínica do trabalho, psicodinâmica do trabalho, enfim, tem vários autores que falam sobre isso. Tá.
Eu vou dar uma acelerada aqui, porque já são 9h12. Eu falo demais, né, Tamir? Já, quem me conhece sabe que eu falo Não, mas você demais, tá? pode falar mesmo. Porque tudo que você fala é muito produtivo, é muito bom, muito rico. Qualquer coisa a gente faz parte 2. Isso, tá certo. Quais estratégias podem ser adotadas para a manutenção do sofrimento mental em tempo de trabalho home office? Podemos olhar isso aí com dois óculos, né? Olhar com o óculos da empresa, né? Quais estratégias vamos usar? Confiar na autonomia desse funcionário, né? Porque tem empresa que fica o tempo gente, quando eu estou dizendo isso aqui, eu não estou crucificando nenhuma empresa que faz isso, né? Eu estou dizendo que a gente precisa pensar sobre as nossas relações, né? Eu preciso acreditar no funcionário, eu preciso considerar que ele tem a sua autonomia, né? Por quê? Porque em tempos de pandemia as pessoas estão confinadas, as pessoas estão sem recurso, as pessoas estão pressionadas pela família, pressionadas pela empresa, pressionadas pelos filhos, né? E eu fico pensando assim, que situação desagradável eu, eu ter que fazer um trabalho e as pessoas ficaram o tempo inteiro desconfiando se eu tô ou não tô fazendo meu trabalho. Sabe, assim, que sensação de impotência, que sensação de não consideração, que sensação de que eu não sou capaz de passar uma credibilidade, que sensação de que parece que se não tiver ninguém me olhando eu não vou fazer nada. E existem pessoas que precisam sim de serem monitoradas, porque essas pessoas não produzem. Estou falando isso como profissional de RH. Tem pessoas que precisam de marcadores, tem pessoas que precisam de cobrança, mas existem diferenças, né? Então, qual podem ser as estratégias, né? Principalmente, acho que eu falo da primeira, ouvir quem está de home office, ouvir o funcionário, né? Ouvir o que ele tem a dizer, ouvir o que ele pode contribuir de melhor dentro da sua própria casa. Por quê? Porque quando eu estou no ambiente de trabalho, a empresa consegue controlar o ambiente, porque a sala é dela. Mas quando eu estou dentro da minha casa, esse quarto é meu. Então, o que pode ser feito para que esse ambiente seja ajustável, esse ambiente seja melhor equipado para que a entrega seja feita? Porque aqui eu estou falando de entrega agora, né? Não, eu preciso que tenha alguém me monitorando, né? Eu preciso de um computador, enfim, né? E dentro de casa, agora usando o outro óculos, o óculos do funcionário, disciplina, né? É o ponto primordial. Eu preciso separar esses espaços, mesmo que seja imaginário, né? Se eu estou em home office, aqui é o meu escritório. Se eu estou em home office, aqui é meu ambiente. Eu preciso preparar esse ambiente. Eu preciso preparar essa sala para trabalhar, né? Tem gente que não consegue trabalhar no meio do cachorro, do papagaio, do periquito ali, lavando roupa, enfim, né? Eu preciso ter esse momento. Porque senão você vai ser cobrado de todos os lados. Olha, esse é o momento do meu trabalho, ali é o momento tal, é o momento tal, né? Mas tem gente que não consegue, as crianças estão lá o tempo todo. Fiz um atendimento agora há pouco que a criança entrou e foi criança, foi ótimo. Então, as estratégias eu acho que parte da necessidade também de cada um, mas eu acredito que ouvir e considerar esse funcionário e ouvir e considerar também essa empresa, que também tem as suas necessidades que precisam ser entregues, é importante, porque é uma via de mão dupla. Eu tenho um funcionário, eu tenho um funcionário que tem que se adaptar e eu tenho uma empresa que eu preciso entregar o resultado. Ou seja, a empresa também tem sua necessidade e eu, enquanto funcionário, tenho que atender essa necessidade. Eu tenho que entender o que essa empresa está querendo me dizer. Que ela precisa desse resultado. Você citou exatamente isso, né? Aqueles que estão trabalhando em casa e com isso, eles têm contado a todo tempo com as atividades domésticas, né? O que fazer para não se sentir sobrecarregado, terminar não fazendo trabalho como deveria, porque ele faz tudo ao mesmo tempo, né? Ele está dentro da casa dele, né? Como você disse. Isso. E a empresa está com seu funcionário lá longe na casa dele. A empresa também tem sua necessidade. A empresa não vive de luz.
né? A empresa ela sobrevive de produtividade, de entrega, de resultado, dinheiro, né? Agora Vamos dizer só assim. pode falar. É isso, né? Existem duas necessidades. Existe a necessidade do trabalhador e existe a necessidade da empresa. E a empresa, a gente de vez em quando entra nesse discurso, né? De que, né? A empresa também tem suas necessidades, tem que ser considerado por aquele que se propôs em ter um contrato de trabalho com ela. E aí temos É, que conciliar essas estratégias aí. é. Em tempo de pandemia, além da preocupação com o Covid, milhares de trabalhadores perderam seu emprego, afetando financeiramente e emocionalmente esses trabalhadores. Para o restante dos profissionais que continuam na empresa, há um trabalho psicológico por parte do RH. Isso é previsto em lei? Hum, isso aí é um pano para manga. Isso aí é um assunto. é, Isso aí é um assunto que dá assunto para o resto do ano. Por quê? Porque dificilmente nós conseguimos encontrar um nexo causal pro sofrimento da pessoa que coloca a empresa dentro dele, sabe? Existem as NRs, né? NR35, NR10, NR6, NR1, as NRs que fazem da medicina da segurança do trabalho, que protegem esse trabalhador fisicamente, biologicamente, dentro da sua ergonomia, dentro do seu cuidado, dentro ali do que é palpável, né? Mas ainda temos que caminhar muito sobre leis, a não ser do assédio moral, que protege psicologicamente esse trabalhador. Nós temos que caminhar bastante ainda em relação a isso, em considerar. Por quê? Porque nem sempre a gente encontra o nexo causal. Nem sempre a gente consegue associar o sofrimento da pessoa com o trabalho. Né? A gente não consegue. Uma coisa é quando eu tenho, por exemplo, eu trabalho na área de telecomunicações. Uma coisa é quando eu tenho um técnico lá em cima do poste que não usou os materiais, os EPIs de segurança e caiu lá de cima. Ou seja, esse funcionário não fez o uso do EPI, por conta disso ele despencou de lá. Outra coisa é eu dizer que eu estou num quadro de depressão, num quadro de burnout, por conta do meu convívio com a empresa. É, agora, Bem séria essa aí, tá, Tamires? É uma discussão bem acalorada no meio organizacional, né? Porque existem os ambos os lados. Existem os fatores que são da pessoa, do sujeito, e existem os fatores dos excessos da empresa, né? Do carga horária de trabalho, enfim. Então existem as leis. Você não pode trabalhar, fazer mais de 2 horas de hora extra por dia, né? O descanso semanal remunerado. Existem as leis que protegem o trabalhador para não ter o excesso, para não ter o abuso ali da organização. Mas quando eu trato de coisas psicológicas mesmo, existe aí ainda uma deficiência de nexo causal. Existe uma deficiência de situações para comprovar isso. entendi. Aí, Agora, para né, nesse terminar, caso. Uhum. eu te interrompi, né? Pode continuar? Pode Não, só. bora lá. É Eu porque perdi já aqui a dá, linha. já são 9h20. Vamos ficar aqui até meia-noite. O pessoal fica aí. Marcelo entrou ali, meu amigo, a O pessoal Lau, tá lá, meia live, boa demais, parabéns, obrigada, Poliana. Poliana. Ela E tá eu estou à sempre. disposição, pessoal. Eu estou à É, disposição, assim, né? Fora da live, só entrar em contato que tem muito que Marcelo, conversar sobre pode esse assunto. dar Esse um assunto me direct deixa muito. se alguém tiver qualquer outra dúvida Com também. certeza. Pode Tá? mandar um direct, pode, né, chamar lá pro WhatsApp. Eu acho que esse é um assunto que ele tem que ser debatido mesmo. Sem Uhum. ameaça, né? Eu vou deixar então o seu arroba aqui. Isabela ali, Igor. Sim, pode deixar. Então, para finalizar, quais as medidas podem ser tomadas para amenizar ou diminuir o trabalho? Tamires, vou pedir para você ler novamente porque sumiu o áudio. Falhou? Falhou. Quais as medidas podem ser tomadas para amenizar ou diminuir o sofrimento psíquico dos trabalhadores?
Então, mais uma vez eu vou dizer que o sofrimento psíquico ele parte da demanda subjetiva de cada um, né? Ela é subjetiva. Mas eu acredito que cuidar da organização do trabalho, quando eu falo organização do trabalho, eu estou falando de carga horária, estou falando de cobrança, estou falando de estresse, controle do clima, benefícios, salário, oportunidade de crescimento, escutar o funcionário, considerar o funcionário, considerar que o funcionário sabe sim o que é bom para que a empresa atinja o seu resultado, né? Respeito, uma liderança que tem uma gestão de pessoas estratégica, né? Uma gestão estratégica de pessoas que considera as relações, né? Isso sim, com certeza, claro, gente, que isso é o melhor dos mundos, né? Estou dizendo aqui do melhor dos mundos, mas eu acredito que tem muita coisa que está ao nosso alcance das empresas, nós enquanto profissionais, que podemos fazer que nós não fazemos. Então, oferecer esse ambiente, né, de desenvolvimento, esse ambiente que a pessoa possa ser humana, possa ser pessoa, possa errar e que seja valorizada, reconhecida, né, considerada, é um ambiente, sim, que pode favorecer muito na saúde mental e no sofrimento psíquico das pessoas. Foi isso que você me perguntou, né? Foi, tenho certeza que foi. Ai, Equilibrar vida pessoal com vida profissional, né? Tem gente que trabalha a semana, isso aí é uma realidade. Tem gente que trabalha a semana inteira, de segunda a domingo, de 8 às 22. Vamos falar o pior cenário aqui. Essa pessoa não tem tempo, Tamires, nem de elaborar o estresse dela. é Essa pessoa não tem tempo nem para pensar, poxa vida, como eu tô cansado, ela só adoece. verdade. Né? Como é E verdade, isso como eu vejo isso próximo a mim. é, é isso. Isso aí para a empresa é prejuízo financeiro, porque aí é adoecimento, é absenteísmo, é turnover, é baixa de produtividade, porque pessoas que estão com estresse lá no alto produzem menos. Então, né, é um equilíbrio que a gente tem que fazer aí. E eu falo demais. Desculpa. Ah lá, a alguém. Nossa, irmão, você estava super bem, você estava de forma leve, você teve todo o cuidado de falar, porque a gente conversou anteriormente, né? Você até disse que tem, né? Gostaria de tentar te falar de forma um pouco menos técnica, né? Para as pessoas Isso. chegarem a todas as coisas, né? E a Paula, então, gosta mais, fora, para mim, foi Camila, eu não tô te ouvindo. Aconteceu alguma coisa aí. sobre outro assunto. Então é isso. Ai, muito obrigada. Eu, Agora que você voltou aqui para mim, tá, Tamires? Você tinha sumido. Tamires, eu quero te agradecer. Você sumiu aqui, ficou parado. Quero te agradecer, né, por esse convite. Eu acho que o assunto do mundo do trabalho e o significado do trabalho para a vida de cada pessoa é um assunto inesgotável, né? Temos muitos assuntos, muitas reflexões a fazer sobre isso. E que esse seja um tema cada vez mais discutido, né? Pelas empresas, pelos profissionais, por tudo. Porque o trabalho faz parte da nossa vida do nascer ao morrer. Né? Ele faz parte de quem nós somos, ele faz parte da nossa existência. E a gente tem que pensar sobre ela. entendi. Tem uma pessoa que está falando que meu som está confuso. Tá? Porque ele sumiu para mim também, agora que você voltou. Ah, tá. Mas já voltou, tá tudo certo agora. É a Carla, um abraço para você, Carla. Eu que agradeço imensamente. Foi uma honra te ter aqui, poder extrair o máximo do seu conhecimento. Tantas pessoas te elogiaram. Muito obrigada. Eu tenho bons amigos, Tamires. Eles estão aqui, eu tenho bons amigos, fico muito feliz por eles. Né? Tenho certeza que meu sogro e minha sogra estão aí me vendo também. Um beijo para vocês. Enfim, né? O Igor está ali. Um abraço para sua família, amigos e para todos que estão prestigiando esse projeto. Isso aí, Tamires, parabéns pelo seu trabalho, viu? Parabéns pelo trabalho, parabéns por dar voz àquilo que às vezes não tem voz.